Nós queremos convidar a nossa amada igreja, aos irmãos que de longe recebem a nossa palavra, para o livro de Salmos. Vamos examinar o Salmo de número 28. A palavra de Deus, ela nos revela que Jesus Cristo, em muitos momentos da sua vida, ele que passou por tantas aflições, ele que foi traído por muitos dos que andavam ao seu lado, em muitos momentos difíceis, ele chamou o livro de Salmos para que por meio dele o Senhor pudesse encontrar conforto, pudesse ser consolado. Isso porque o livro dos Salmos não é um livro de leis. Ele faz parte do conjunto de livros do Antigo Testamento, mas é um livro especialmente revelador do Evangelho da salvação. Nós que somos crentes, não podemos dispensar a leitura diária dos Salmos, porque nele nós encontramos tudo o que nós precisamos para nós nos aproximarmos de Deus. Por meio dos Salmos, nós encontramos a penitência. Nós vemos nas palavras do salmista a sua profunda reflexão, o seu arrependimento frente aos pecados cometidos, o seu pedido quase que desesperado de socorro para que Deus pudesse enviar ajuda, de maneira que ele não fosse tragado pela morte e pelo inferno. Quando nós estamos falando aqui de ser tragado pela morte e pelo inferno, nós não estamos falando aqui, irmãos, da morte física. Algumas pessoas, por não ter ainda recebido uma orientação, pensam que a palavra de Deus, ao se referir aos infernos e à morte, está falando da morte do corpo. Essa morte é muito simples, quase sempre indolor. O problema mais sério de que trata a nossa Sagrada Escritura é a morte espiritual. É quando nossa alma é envolvida pela escuridão do mundo. É quando o diabo consegue dominar as nossas faculdades mentais, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É quando ele invade o nosso ser e passa a viver em nós como se fosse um parasita, porque o diabo é um parasita que se sustenta das nossas fraquezas, irmãos, da nossa ignorância, porque não sabemos quem nós somos. Não temos ideia de que nós somos imortais, porque somos filhos do Deus Altíssimo. Não nos contaram. Ao contrário, inventaram muitas teorias absurdas a respeito da origem da nossa alma, como se a nossa alma tivesse sido jogada na história em determinado momento. Este mesmo livro, os Salmos, nos diz que nós somos deuses e que somos filhos do Altíssimo. Ele revela para nós a nossa sublime natureza, mas nós não sabemos disso. Por quê? Porque este mundo é um mundo até envolto em tantas trevas que as próprias igrejas de Cristo estão mergulhadas na ignorância acerca da nossa sublime origem. Infelizmente, as pessoas pensam que vão morrer. E se o problema fosse esse,
nós ficaríamos confortados uma vez que todos morrem. Mas a questão maior, irmãos, ao examinarmos os textos bíblicos, está em nós sermos dominados pela morte do espírito, por nós sermos dominados pelo inferno espiritual. O diabo não é uma entidade que está em algum lugar escondida esperando para nos assaltar. O diabo é ele que está em todo o mundo com seu sistema de vida. É ele que ensina a nós que a vida é uma coisa que em verdade não é. E nós estamos vendo hoje o mundo ir buraco adentro. O mundo está descendo o abismo dos infernos. Os irmãos podem ver perfeitamente o que está acontecendo na sociedade. Eu não digo que acreditem em mim, mas acreditem naquilo que vocês estão vendo. Está se tornando incontrolável, irmãos, porque o mundo está se permitindo ao domínio do maligno. E ninguém poderá fazer nada. Sabe por quê? Porque está escrito que será desse jeito. E nós temos que acordar quando a palavra de Deus nos chama para a verdadeira vida. O que é que Deus quer que nós façamos? Que nós sejamos dessa ou daquela igreja? O que Deus deseja é que nós tomemos consciência da nossa cidadania celestial. E que nós somos seres imortais. Nós somos deuses. Quando nós nos permitimos ser possuídos pelo espírito desse mundo, nós estamos trazendo uma grande violência à nossa consciência. E quando nós morrermos fisicamente, a nossa alma ela vai entrar num estado de desespero espiritual, que a Escritura chama ranger de dentes e choros. Porque a nossa alma não morre, quem morre é o corpo. O corpo é nada, é só um vestido da alma. E a alma acorda do lado de lá numa condição de pobreza espiritual, de miséria espiritual, aonde as coisas que nós aqui fizemos, aonde os nossos títulos, as nossas riquezas, os nossos bens, do lado de lá não tem valor nenhum. Nenhum. Nós somos lançados em meio aos indiferentes, às multidões que vivem na escuridão, nas sombras da morte, chorando, perdidos, desesperados, aflitos, gritando pelos seus, sem que eles possam ouvir. A palavra de Deus não quer nos transformar em religiosos, mas ela quer mudar a nossa maneira de ver a nossa existência, irmãos. Compreendendo que nós somos celestiais. Que o nosso nome está escrito no projeto desse mundo, usando uma linguagem mais moderna. Esse projeto está escrito há muito tempo atrás. O meu nome, o seu nome já está escrito naquele livro. Nós precisamos saber que está tudo se cumprindo conforme a vontade do Criador. Mais uma vez, eu gosto muito de repetir aqui, nós não estamos tratando de igrejas, nós estamos falando de uma tomada de consciência que tem a ver com o mundo, com a nova humanidade, com a nova Jerusalém. É preciso que a gente rompa com esses conceitos que só separam o homem, que essa ou aquela igreja é a certa, porque aconteceu isso ou aquilo durante a história. Todas essas coisas que aconteceram, isso tudo vai ser colocado abaixo, irmãos. A tempestade que vem sobre o mundo é algo tão desastroso, incontrolável, que não tem história que possa suportar isso. Por trás dos eventos que estão acontecendo, existe uma força destrutiva, que as pessoas não veem, geradora de todas as desgraças que nós estamos vendo. E você precisa saber disso, meu irmão, você é minha irmã, você que está me ouvindo, me assistindo, precisa saber disso,
para que você não entre em desespero. O Senhor quer nos conscientizar. Quer dizer para nós que esses tempos foram previstos pelos profetas. Tempos difíceis, dias trabalhosos, dia de inversão de valores, conceitos errados estão sendo colocados dentro desse mundo, dentro das leis, como se fossem coisas verdadeiras e corretas para atender à liberdade apenas dos pecadores. Os iníquos estão se instalando no mundo como se ele fosse a casa deles, e é a casa deles, porque este mundo é a casa do inimigo, irmãos. Mas o príncipe desse mundo já está julgado. E todos aqueles que se deram à iniquidade, todos aqueles que aprovaram o mal, não importa quem seja, autoridades, sociedades, entidades, ONGs, seja o que for, todas essas pessoas, seja quem for o responsável por institucionalizar o pecado dentro da sociedade, vão pagar caro por isso. Porque Deus está vendo o que está se passando. Nós sabemos que no mundo existem os que são de Deus e os que não são. E nós precisamos perguntar a nós mesmos, escuta, de que lado que eu estou? Olha para a sua vida, irmãos. O mundo está cheio de desgraças. A ciência nos ajuda por um lado, mas nos engana por outro. Sabe por quê? A ciência não é má, não. Mas homens maus se apoderaram da ciência para usar a tecnologia para nos explorar, para infectar o nosso pensamento com as bobagens que se espalham pela internet, pelas redes televisivas. A nossa mente, irmãos, é contaminada com coisas mundanas através dos meios de comunicação. Você precisa saber quem você é, o que você faz. Você precisa deixar de se expor nas redes sociais. É uma tristeza o que está acontecendo, irmãos. Por quê? Porque por trás dessa ciência está um inimigo que quer nos destruir, que quer nos fazer parecer que tudo está bem. Um lugar onde todas as pessoas têm direito. Já viu isso? Ninguém tem deveres. Aonde tudo pode. Os loucos podem instalar no mundo as suas loucuras. Os depravados, os dementes, os psicopatas. Eles têm direitos, por que não têm? Porque a vida deles não se fundamenta em nada, se fundamenta naquilo que está dentro da cabeça deles, nos interesses da sua carne, do seu corpo, nos seus gozos terrenos, as suas glórias, e não são nada. Alguns deles até se matam, porque a vida deles não tem sentido, irmãos. Nós não podemos ter desejo pelas coisas do mundo, nem pelas suas riquezas, nem pelas suas glórias, nem pelos seus poderes. Nós não podemos ter o mesmo interesse que todo mundo tem lá fora, porque senão eu não sou apartado, eu não sou santo. Ora, se eu quero o que o homem lá fora quer, que santo que eu sou? Eu não estou falando aqui de santidade, não, de pureza, não, viu, irmãos? Essa ideia é equivocada. A ideia de pessoas puras, isso não existe no Evangelho. Isso é uma criação do homem. Santo quer dizer ser separado para uma nova humanidade. É um povo selecionado por Deus entre essa perdição louca que está aí fora. Que não está nada errado, não. Tem que ter esse tempo mesmo louco. Até que o mundo deixe de ser um lugar de infantilidade espiritual para se tornar um lugar de se construir um mundo justo. Sem doenças, sem mortes prematuras, como nós vemos todos os dias acontecerem. Sem tragédias que acontecem todos os dias, ceifando vidas de todo tipo de pessoa. A desgraça não escolhe ninguém, não. Nós queremos que esse mundo que está aí seja oferecido aos nossos filhos. Os irmãos que estão ficando mais velhos, pergunte-se,
Será que tem mesmo importância a nossa felicidade carnal, temporal? E as nossas crianças? O que nós vamos oferecer para elas? Como que as nossas crianças vão constituir famílias se a família está sendo destruída? O que será o futuro? Mas é tempo dos pecadores. É tempo deles acharem que está tudo bem. Agora sim. As igrejas poderiam ajudar, mas as igrejas têm sido uma vergonha para Cristo. Não são todas, mas no geral. O Salmo 28, Davi roga a Deus que o separe do mal. Ele pede a Deus que o aparte dos ímpios. Os irmãos estão percebendo que não se trata de eu querer. Não adianta eu chegar aqui e dizer a vocês assim: olha, irmãos, eu gostaria muito que vocês fizessem o bem. Que você pudesse ser uma pessoa honesta. Que você não cometesse adultério. Que você não tivesse desejo de poder. Que você não fosse mentiroso. Vivesse na mentira. Que você não tivesse inveja do seu irmão. Que você honrasse teus pais. Não desejasse a mulher do teu irmão. É o que Deus nos pede para fazer. Eu gostaria que vocês fizessem. Faça isso e serás feliz. Amém? Tudo bem? Vamos para casa e vamos fazer tudo errado lá em casa. Sabe por quê? Porque aquele inimigo que está no invisível, ele governa a vida. Quando nós saímos da igreja, aqui está tudo coberto pelo Espírito Santo. Ele não entra aqui. Mas quando nós saímos ali para a porta, quando nós começamos a trabalhar amanhã cedo na nossa vida profissional, ele vem, começa a tomar conta da nossa vida. E a nossa proposta de vida melhor se torna em nada. O apóstolo Paulo, ele chegou à conclusão que nós somos pessoas incapazes de ser boas. Incapazes. Nós precisamos de um apoio sobrenatural. Por quê? Porque na terra não existe nada que possa nos ajudar a ser pessoas verdadeiras. Na terra não existe nada, não é material. Não há nada que você faça. Vamos imaginar que custasse alguma coisa. Vamos imaginar que eu, como pastor, tenho acesso a Deus e outras coisas mais, pudesse cobrar de vocês alguma quantia. Com certeza vocês o fariam. Para que, pagando aquela oferta, vocês pudessem receber de Deus a vitória sobre os seus pecados. Mas as coisas de Deus não se compram com as coisas do mundo. São de natureza diferente. Percebe? Uma coisa é espiritual, está dentro de mim. Outra coisa é carnal, está fora de mim. As coisas de fora não afetam as coisas dentro de mim. Eu posso fazer de conta que eu sou um homem bom. Posso simular a bondade. Posso ser um homem por dentro maldoso, malvado. Você não percebe. Diante de Deus, o que manda é o que está dentro do coração. Os fariseus, eles tinham lá criado umas normas para a pessoa lavar a mão antes de comer. Os discípulos de Jesus não faziam isso. Eles ficavam bravos.
E foram questionar Jesus, mas como? Eles não lavam a mão antes de comer. Jesus disse, não é o que entra na boca que faz mal, é o que sai. As más conversações, os maus pensamentos, é isso que faz mal ao homem. Estabelecendo que os ensinamentos do Cristo, eles tratam da vida interna da pessoa. Que você é por fora, pouco importa. Agora o que você é por dentro, esse é o problema. Então Davi, o que ele faz? Ele recorre ao Senhor e fala assim, Senhor, aparta-me dos pecadores. Jesus sempre recorria aos salmos. Então nós precisamos recorrer aos salmos também. Como Davi fez, nós precisamos dizer, Senhor, aparta-me dos pecadores. Afasta-me deles. É Deus que vai afastar, se eu quiser. Porque se você não quiser, Ele não vai te afastar. Você vai continuar com os pecadores. E vai com certeza para os infernos com Ele. Com certeza. Então nós precisamos chegar diante de Deus. O que é isso? Chega aqui na igreja, senta aí no canto. Fecha os seus olhos. Conversa com Jesus. Pede a Jesus para te socorrer. Senhor, aparta-me dos pecadores. Me tira do meu caminho as pessoas que vivem no pecado. Como é que eu vou saber se eu não sei o que está dentro do sujeito? Às vezes eu estou lá saindo com uma pessoa que eu penso que é uma amiga minha, um amigo meu, achando que está tudo bem. Por trás o indivíduo está fazendo loucuras. Eu não estou sabendo, não conheço o coração dele. Os jovens, as moças estão procurando um namorado, um marido. Vai num barzinho, numa festinha e tal, conhece um indivíduo lá, parece que tudo bem, o sujeito é meio bonito e tal, beijoqueiro, tá. Hoje beija-se muito, né? Beija só por beijar. Oh, bacana o sujeito, legal, vou sair com ele. Não sabe quem está por trás do sujeito. Às vezes é um indivíduo que está num buraco espiritual, você não sabe. Vai descobrir quando você estiver já comprometida. Você também, meu irmão. Está procurando uma moça para se casar, para noivar? Eu espero que sim. Aí chega lá na balada, ou no passeio, não sei aonde, no shopping, vê aquela formosura, é aquela. Começa a namorar, sair, não sabe que a pessoa está envolvida com prostituição, com tantas outras coisas que vai trazer a morte para a sua vida. Então nós precisamos falar com Deus, dizer, Senhor, afasta-me, tira do meu caminho essas pessoas, seja quem for, porque Ele sabe o que vai no coração de cada um de nós. E por misericórdia, e porque nós confiamos nele, Ele vai tirar aquela pessoa do nosso caminho. Amém? A moça perdeu o namorado, não fica chorando. Arruma outro. Deus vai pôr um namorado verdadeiro no teu caminho? Ah, não posso viver sem ele. Ai, que tristeza. Tem que ser só com aquela namorada. Se não for com ela, eu não sei, acho que eu vou morrer. Não morra. Não perca seu tempo. Deixe Deus operar. Se não for para ser, deixe Ele tirar aquela moça do seu caminho, jovem. Minha irmã, deixe o Senhor afastar aquele bonitão da sua vida. Ele é só bonitão por fora, por dentro a coisa é feia. Você não pode nem imaginar. Aliás, nunca procura o homem muito bonito ou a mulher muito bonita. Sempre pega uma meia vida. Tá bem, irmãos? A verdadeira beleza está no coração. É ali que você tem que prestar atenção. Tá certo? Gente muito bonita é muito disputada. Não é? Geralmente é um bicho orgulhoso.
conviver com uma criatura dessa para fins verdadeiros é desastre na certa. Tá bem? Tome cuidado com isso. Quem que pode saber? Só Deus sabe o que vai dentro do nosso coração. Como Davi fez aqui. Chame pelo Senhor e diga: olha, Senhor, afasta-me dos pecadores, dos iníquos, porque tu tens o poder. O poder é de Deus. Ele vai afastar da tua vida todo este mal. Amém. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Senhor, não te cales para comigo. Olha o lamento dele. Ele está clamando e falando: olha, não fica calado perante a minha vida, para que eu não fique semelhante aos que descem ao abismo, à sepultura. Ai, se Deus não falar comigo, eu estou morto, estou acabado. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Eu tenho que chegar na igreja e perceber que Deus está falando comigo, através da palavra do pregador, através de um toque no meu coração, um pensamento que me veio a hora que o pregador estava falando. O Espírito Santo, ele fala com você, você se sente vivo. Se ele não está perto de nós, é a morte, irmãos. É a morte. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando eu levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os pecadores e com aqueles que praticam a iniquidade, com aquelas pessoas que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Esses são os falsos amigos, falsos namorados, as falsas namoradas. São pessoas que falam do bem, mas o seu coração está cheio de maldade. Como é que eu vou saber? Só o Espírito Santo para me ajudar. Senhor, retribua aos pecadores segundo as obras que eles têm feito, segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhe, Senhor, conforme a obra das suas mãos, em forma de recompensa. Por quê? Porque os pecadores, eles não atentam para as tuas obras, Senhor, nem para as obras das tuas mãos. Gente, nós temos que identificar essas pessoas. Olha, gente que não gosta de Deus, não gosta de igreja, não tem motivo para você ter amizade, não. Você vai ter amizade com uma pessoa que não tem religião, que não está numa igreja. Pode ser qualquer igreja, mas pelo menos esteja numa. Não é verdade? O que pode diferenciar hoje os homens? Os que estão numa igreja e os que não estão em lugar nenhum. A igreja deles é o mundo. Você vai ter amizade com esse pessoal para quê? Nós não estamos vendo até dentro da nossa família um alto nível de desentendimento? Não é verdade? Quem são os familiares nossos que estão se desentendendo? Os que não estão na igreja. São bonzinhos? São. São justos? São. Trabalham? Trabalham. Ganham dinheiro? Ganham. Tem família? Tem. Estão na igreja? Não estão. Não é do meu interesse, sinceramente. É o que faz a diferença, irmãos. Essas pessoas são indivíduos que não reconhecem a bondade de Deus. Não reconhecem. O salmista faz aqui um clamor. E o Davi faz esse tipo de consideração muitas vezes. Senhor, dê a esses malvados aquilo que eles merecem, segundo as obras que eles têm feito. Eles têm feito a maldade. Senhor, faça com que a maldade venha sobre eles em forma de recompensa pelo mal que eles estão fazendo. Amém? O que o Senhor vai fazer? Olha aí no finalzinho do versículo 5. Esse salmo é bem pequeno, mas é um salmo profundo. O Senhor os derrubará
e não tornará a reedificá-los. Essa gente que não reconhece o Senhor, que não agradece o Senhor, que não bendiz ao Senhor, eles serão derrubados. Irmãos, não serão reedificados. Você quer ter o Senhor contra você? Ah, irmãos, nós não podemos ficar contra o Senhor. Não é o Senhor da igreja, é o Senhor do universo, é o Criador, é o poder maior, poder da vida. Você não pode ficar contra ele, mas nós temos que ficar a favor de Deus. Não consideremos os pecados, as nossas esquisitices, porque nós as temos. Eu digo sempre aqui, casa de Jesus é uma casa de pecadores, de gente que está refletindo sobre os seus pecados e que deseja deixar os seus pecados e passar a ter uma vida melhor. Uns vão mais depressa, outros vão mais devagarinho um pouquinho, mas todos nós, se quisermos e insistirmos, isso é importante, hein? Perseverança. Quem perseverar, quando? Até amanhã, até depois da manhã, até no mês que vem, até no ano que vem? Não. Quem perseverar até o fim será salvo. Amém? Então nós estamos falando do pecado, hein? Da esquisitice, do que você faz, do que não faz, o oculto, não me interessa. Porque Deus sabe dos seus problemas, dos meus. Mas eu estarei na casa do Senhor até os últimos dias. Porque eu sei que o Senhor fará em mim uma obra. Pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 6 meses. Ele fará em mim uma obra para a minha salvação. Como vai ser, não sei. Mas eu sei que Ele fará. Por quê? Porque Ele é fiel. Amém? Porque Ele apontou o dedo para mim e me chamou. Para você, minha irmã, para você, meu irmão. Você não está aqui não, à toa. Por que você não está lá na rua? Porque Ele apontou para você e disse, vem à minha casa. Como é que você não vai? É o Senhor. Então estamos aqui porque o Senhor nos chamou. E estamos em paz. Porque a casa dele é uma casa de pecadores. Não há um justo sequer. Nós estamos tranquilos. Agora, seguimos adiante com Jesus. Os pecadores, não é problema nosso, irmão. Não são um problema que nós temos que nos preocupar. Deixe os pecadores lá de fora com Jesus. Agora, os pecadores aqui da casa de Jesus é do nosso interesse. Nós vamos continuar falando sobre o pecado. A palavra vai continuar ferindo o nosso espírito. Porque quando ela se dirige a nós, dói. Quando ela fala de uma coisa errada que nós fazemos, dói. Mas nós vamos perseverar nesse caminho. Porque se Ele nos chamou, Ele quer nos regenerar. Amém? O Espírito Santo está aí para isso. Ele vai nos regenerar. Eu tenho certeza. Esperarei no Senhor, confiante. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor, olha o versículo 7, para a gente concluir. O Senhor é a minha força e o meu escudo. O Senhor é a força da minha vida e o escudo, a minha defesa. Quando as coisas ficam feias para o meu lado, eu recorro ao Senhor. O que será que o Senhor tem a dizer para mim? Não é? É minha força e é o meu escudo. Nele confiou o meu coração. Preste atenção. Não estamos falando de nada de santidade, hein?
Não estamos falando de confissão do pecado, nada disso. Nele confiou o meu coração. Como ele vai fazer? Não sei, mas ele vai fazer. Meu coração confiou nele. Eu creio. É maravilhoso. Deixa ele operar na tua vida. Deixa ele guiar a tua vida. Deixe o Cristo tomar conta de você, meu irmão. Ele só quer o seu bem. Você vai bem dizer o Senhor muitas vezes, quando Ele estiver diante de você e da tua vida. Muitas vezes. Nele confiou meu coração. Fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer. Com o meu canto, eu o louvarei. O Senhor, Ele é a minha força, mas é a força do seu povo. Também, o Senhor é a força salvadora do seu ungido. Qual que é o ungido do Senhor? Cristo. Não é a salvação de Cristo. Ele é a força que por meio de Cristo nos resgata do pecado. Olha. É a força salvadora do seu ungido. O Senhor Deus opera por meio de Cristo para a salvação de nós que somos pecadores. É Deus que nos salva por meio do seu Filho. É Ele que nos tira do domínio do pecado, da escravidão, das coisas desse mundo, irmãos. Jesus é o libertador. Se nós crermos, nós seremos libertos definitivamente. Nós vamos dizer para o faraó, fica aí com as suas riquezas, com as suas glórias, com as suas pirâmides, com o seu poder, com o seu exército, fique aí para trás, faraó, nós vamos embora. O desertão está aí na frente, mas a gente encara o deserto e atravessa, porque do lado de lá está a terra prometida. Eu creio. É promessa do Senhor. Então vamos ter um tempo difícil? Vamos ter um tempo difícil, mas nós vamos atravessar e vamos chegar do lado de lá na Canaã prometida, a Jerusalém nova. Nós e a nossa família, se Deus quiser. Nossos filhos, quiçá nossos pais, nossos irmãos. Infelizmente eles não estão aqui. Eu gostaria que eles estivessem. Nós gostaríamos que os nossos amados fossem conosco nesta travessia para estas terras onde manam mel. Certa feita Jesus estava reunido falando sobre a doutrina do Pai. Como nós estamos aqui reunidos? Chegaram alguns e disseram: Senhor, sua mãe, seus irmãos estão lá fora te procurando. Ele disse: meus irmãos e minhas irmãs são os que fazem a vontade de meu Deus. Essa é a verdadeira família, aquela que vai atravessar o deserto, que nós vamos estar do lado de lá juntos, nessa terra prometida pelo Senhor. Irmãos, eu gostaria muito que os meus parentes carnais, meus irmãos, meus pais, viessem comigo. Tenho orado por eles e pedido por misericórdia. O Senhor possa, de alguma forma, salvá-los. Gostaria muito que eles estivessem aqui, mas com certeza vocês são a verdadeira família, família de Cristo. Essa permanece. Com todos os desafios que ainda temos pela frente, nós vamos vencer, porque Cristo venceu o mundo e nós venceremos também. Amém. Que Deus abençoe a igreja e possa iluminar os nossos corações e fortalecer o seu povo que está aqui reunido, os irmãos que recebem a palavra em outras cidades. Amém.